Eu estudava no Pedro II do Engenho Novo, porque eu só passei... Eu morava no Jardim Botânico, mas a minha história de vida, né, de transitar pela cidade toda, porque eu sou de Vargem Grande, eu nasci em Vargem Grande, me criei em Vargem Grande, zona rural do Rio, né, assim, um subúrbio rural muito maravilhoso. E aí eu morava com a minha mãe no Horto e passava os finais de semana em Vargem Grande ainda. Com seu pai? Com meu pai. E a minha média foi baixa na prova do Pedro II, então eu passei para a unidade mais longe da minha casa. O que foi um acontecimento muito importante para mim, que me fez circular, assim, pegar ônibus, ir para o Engenho Novo todo dia e estudar lá. E aí eu tava no Pedro II do Engenho Novo e eu fui no banheiro, assim, que não tinha papel higiênico, não tinha nada, e eu tive uma diarreia líquida com sangue, assim, eu tinha 12 anos. Absolutamente, assim, tipo, uma diarreia, assim, muito sangue, assim, saindo, tipo, uma cachoeira de sangue. Eu tinha 12 anos, estava no banheiro do colégio. E eu chorei muito, muito, muito. E falei assim, eu não vou poder contar para os meus pais, porque os meus pais não podem ter mais problema. Eu não posso dar mais trabalho para eles. Isso é bem forte, assim, na minha vida, sabe? Eu não queria dar trabalho para os meus pais, assim, porque eu acho que... os meus pais não tinham muita estrutura, assim, quando eu nasci, sabe? Era tudo muito difícil, assim, o horário de almoço, ter um almoço na mesa. Essa estrutura de vida que normalmente as crianças têm e que na nossa vida não foi, assim, composta. Acho que teve uma batalha enorme da nossa mãe para que isso pudesse acontecer da melhor forma. E do meu pai eu não acho que teve uma batalha para que isso acontecesse. O que eles fazem, seu pai? A minha mãe era professora de yoga, mas ela saía de casa às 7 da manhã, voltava às 10 da noite, dando aula sem parar. Socióloga também. E o meu pai era diretor de cinema. Trabalhava muito, muito, muito com questões de conflitos amazônicos. Estava viajando bastante na Amazônia sempre, era um ativista. E minha mãe também. E eles tinham um conflito bem grande entre eles também, que também fez parte, assim, da minha formação. E acho que agora que eu sou mãe, a minha análise, assim, sobre isso está completamente depurada e modificada. E eu tô ainda... Eu me sinto no auge do meu puerpério, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Então ainda me sinto bem no auge do puerpério, assim, bem tonta ainda com essa ressignificação da vida, né? Nesse momento. E aí, com 12 anos de idade, depois dessa diarreia com sangue, aos poucos eu fui entendendo que não tinha como não contar isso para os meus pais, porque senão eu ia morrer. Eu tive alguns outros quadros de febres muito intensas com diarreias com sangue e demorou... Eu fiquei 2 anos sem poder ir para a escola, né? Dos 12 aos 14 eu não pude estudar. E minha mãe teve que parar tudo para cuidar de mim. Meu pai poderia ter parado tudo para cuidar de mim também, né? Mas ele também foi atrás de um dinheiro. Eu tive que fazer uma cirurgia que foi bastante cara. E eu tenho essa minha barriga toda costurada, assim, né? Tipo, eu tirei Mas você foi diagnosticada com alguma coisa nessa época? Então, a doença que eu tenho chama doença de Crohn, uma doença autoimune. Demoraram bastante até descobrir, porque na época não se tinha referência dessa doença. Então hoje a gente sabe que é uma doença multifatorial, o que é bem complexo também, né? O que é uma doença multifatorial? Quase todas são hoje autoimunes multifatoriais. Mas na época não se sabia a origem dessa doença. Então eles achavam que podia ser uma doença do povo judeu. É forte isso. E a minha família é judaica, né? Por parte de mãe, uma família que veio da Ucrânia, né? Fugida da guerra, da Primeira Guerra Mundial da Ucrânia. Então, talvez a minha bisavó tivesse a mesma doença que eu, porque ela tinha um intestino completamente desajustado, sabe? E aí chegaram nesse diagnóstico. Eu tinha 13 anos e eu fiquei 2 anos sem poder ir para a escola. Então, eu fiquei 2 anos fazendo colar em casa. E aí isso foi bem interessante, assim, meu pai me levou, assim, para uma loja de miçangas e contas e eu... É uma longa história, assim, porque, na verdade, na primeira internação que eu tive, enquanto eu estava no hospital, estourou um cano na minha casa e a gente não pôde voltar para casa, a gente ficou sem casa. Então, quando estourou esse cano, a gente se mudou para casa da melhor amiga da minha mãe, que era a Silvia.
2 semanas depois, a Silvia descobriu que estava com câncer terminal. Meu Deus do céu. Então, assim, foi um grande drama, assim. Mas, ao mesmo tempo, pessoas muito cultas, inteligentes e muita risada desse drama. A gente se acompanhou muito. Então, a gente foi morar na casa da Silvia, que era um apartamento da casa de uma amiga da minha mãe em Ipanema, que estava terminal de câncer, e eu com uma doença que cagava sangue, que podia morrer a qualquer momento. Assim, eu tinha 12 anos. E na casa da Silvia, eu comecei a fazer colares. Mas você já sabia fazer colar? De onde você tirou? Já sabia, um pouco, porque eu passei 40 dias numa aldeia Pataxó com meu pai quando eu era criança. Que meu pai trabalhava com questões indígenas e estava sempre fazendo trabalhos em aldeias. E aí lá nessa aldeia dos Pataxós, né, no sul da Bahia, eu percebi que tem essa cosmovisão indígena, né, de que tudo é material. Então, assim, se eu quiser pegar esse rótulo aqui e fazer com que isso seja um origami e fazer um colar com vários origamis. Então, ali eu comecei a entender essa coisa linda, né, indígena, de não comprar o material, de furar as sementes, furar as escamas de peixe, transformar os ossos dos peixes, se ligar no calendário da lua, né, como é que eu vou colher a fibra certa, né, em que lua essa fibra é colhida. E isso foi a minha formação de base como artista transdisciplinar, foi aos 7 anos dentro dessa aldeia, onde eu fiquei 40 dias andando assim para cima e para baixo, brincando, e entendendo que até a parte prateada do maço de cigarro do meu pai era a possibilidade de uma joia, sabe, né, de transformar aquilo em joia. Então eu comecei ali a ter uma depuração muito grande artesanal, assim, da manufatura e desse entendimento de que tudo é material, né? De que não existe a compra de um material específico, mas de transformar tudo que está em volta em joia. Senta direito, garota.